Graça e paz, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 36, 37 e 38 do livro de Gênesis. Mais uma vez quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 36 está escrito: E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, o Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, e a Besamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Besamate teve a Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas da sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia suportar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Besamate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Besamate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filha de Zibeão, que teve de Esaú Jeús, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetá, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Besamate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão e o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezé e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Aolibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizã: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezé: Bilã, Zaavã e Acã. E estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dibzon, o príncipe Ezé, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. E reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beó, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Borza, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar.
E morreu Uzão, e no seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian, no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saúl de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl, e Baal-Anã, filho de Acbó, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibó, e Adá reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Pau. E o nome da sua mulher foi Meetabel, filha de Metrade, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Timna e o príncipe Alva, o príncipe Jefete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão, e este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda, e disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe um homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço, onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: Uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiraremos a vida. Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que,
Chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. Os seus irmãos obedeceram. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E aconteceu e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para os consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. E aconteceu ao mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, e possuiu-a, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber e deu à luz a um filho, e ela o chamou de Onã. E continuou ainda, e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim?
E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. E o que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E ele se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixai-a ficar com o penhor, para que, porventura, não caiamos em desprezo. E eis que tem enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar tua nora adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de que são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este cordão e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho a dado a Selá meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura? E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, e cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 39, 40 e 41 do livro de Gênesis. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim o permitir.